Vamos falar de como essa má comunicação e a falta de comunicação podem chegar a estressar o seu relacionamento com a sua empregada doméstica e você pode até pensar em demiti-la por esses motivos. Aqui eu identifico, quando eu falo de má comunicação ou a falta de comunicação, 3 tipos de patroa. A primeira, a patroa que fala e a empregada não entende. A outra é a patroa que fala e a empregada fica com medo. E a outra é a patroa que não fala e fica esperando que a empregada entenda o recado. Então, vou te explicar o que eu estou te falando com relação a esses 3 tipos de patroa. A primeira que fala que a empregada não entende é aquela que tem uma má comunicação. Porque a partir do momento que você fala alguma coisa para outra pessoa e se a outra pessoa não entendeu, aqui fica uma questão sempre de quem está falando tem que falar com clareza, porque sempre a responsabilidade do entender o que a outra pessoa está falando é de quem está se comunicando. Então, se você está falando e a sua funcionária, a sua empregada doméstica não está te entendendo, aqui pode ser uma questão de má comunicação, talvez você não esteja sendo clara o suficiente para a sua funcionária entender o que você está querendo passar para ela. Aí tem a outra questão, que é quando a empregada fica com medo, né? Então, aqui tem, aí você fala, né? Você tem lá, você passa as informações para a sua empregada, e aí ela fica te ligando, ela manda mensagem, ela fica te reconfirmando o que você já falou. E aqui, essa é a questão de quando você fala com a sua empregada doméstica de uma forma que ela fica com receio de fazer algo errado. E aí, com medo de errar, ela prefere te perguntar de novo do que ficar fazendo coisa errada e de repente ser mandada embora. E aí vem a questão do terceiro tipo de patroa, que é aquela que faz que vê alguma coisa errada, mas não fala com a empregada doméstica porque ela acha, não porque ela quer, mas ela acha que é tão óbvio e que é claro o que ela está fazendo ali, deixando um objeto sujo em cima da pia para ela ver que está sujo. E a empregada doméstica precisa adivinhar que aquilo ali está sujo e que a patroa quer que ela limpe aquele objeto. Então, eu vou dar uns exemplos aqui e você aí que está me acompanhando me fala se você já passou por isso na sua casa? Vamos lá? Então, é o seguinte, a patroa que acha que a empregada doméstica vai adivinhar o que ela quer é aquela que chegou em casa, de repente você vai mexer no liquidificador e a hora que você olha, o liquidificador está sujo. Aí o que você faz? Enche de água, põe detergente e deixa lá na pia para o dia seguinte a empregada chegar e ela vai ver aquele liquidificador com água e detergente e ela vai, na cabeça da patroa, ela vai entender que aquela peça do liquidificador está ali porque está suja e ela tem que limpar. E aí ela vai ter que entender também que não é só limpar naquele dia, que é limpar todos os dias, no sentido de quando ela for pegar o liquidificador, ela não pegar ali de novo com nada sujo. Ou que ela deixa alguma coisa, pegou uma roupa suja, de repente, ou mal passada, enfim, ou sem um botão, enfim, se é função da empregada mexer com isso, o que ela faz? Ela põe na lavanderia e deixa lá em cima da bancada, pensando que é óbvio que na hora que a empregada chegar, ela vai entender que aquela roupa está ali, porque ou precisa consertar com um botão, ou porque está suja e precisa lavar de novo, ou porque está mal passada. Essa é a patroa que pensa que se deixar ali daquele jeito, a empregada doméstica vai adivinhar que ela está querendo, que a empregada doméstica precisa entender e que ela vai adivinhar o recado que ela deixou ali. Então, essa é a patroa que acha que a empregada doméstica vai adivinhar. A primeira patroa, que é a patroa que eu falei, que ela vai
ela fala que a empregada não entende o que ela está falando. Essa patroa é a patroa que recebe, sim, as ligações da empregada doméstica, porque a empregada doméstica não entendeu. E ali fica a questão de realmente você não ter explicado direito. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um jantar que você vai fazer e, de repente, você pediu para ela fazer um cannelloni, uma lasanha. Vamos fazer. Então, você pediu ali para a sua empregada doméstica fazer uma lasanha. E aí, a empregada doméstica não entendeu se a lasanha era com molho branco ou com molho vermelho. Pode até ser que você falou, mas de repente você falou no meio de outra conversa, não foi clara o suficiente e ela ficou na dúvida. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai te ligar, ela vai te mandar mensagem e perguntando qual é o molho da lasanha, como que você vai querer aquela lasanha. E a outra patroa é aquela que a empregada doméstica tem tanto medo da patroa, que mesmo a patroa explicando o que ela quer que seja feito, ela fica com tanto medo de errar e com medo da patroa achar ruim, que ela vai ligar de novo para a patroa para perguntar exatamente o que a patroa já explicou. E aqui eu te dou um exemplo, que é o seguinte, por exemplo, uma patroa que passou para ela que o dia da roupa de cama ela queria a roupa de cama cor-de-rosa, e aí a empregada até sabe qual é a roupa de cama cor-de-rosa, mas ela fica na dúvida se pode ser uma cor-de-rosa, toda cor-de-rosa, ou se é de florzinha cor-de-rosa, porque se ela colocar, a patroa queria a cor-de-rosa lisa, e se ela põe a de florzinha cor-de-rosa, ela já sabe que vai ser ali complicado para ela, que a patroa vai achar ruim. O que ela faz? Ela vai ligar para a patroa, e essa é aquela patroa que pensa, eu não acredito que ela está me perguntando isso de novo. Então, existem a patroa A, que vamos dar nome aí para essas patroas. A patroa A, que é a que acha que a empregada não entende o que ela fala. A patroa B, que é a empregada doméstica tem medo de errar e pergunta tudo para ela. E a patroa C, que é a patroa que acha que a empregada vai adivinhar o que ela está deixando ali de recado quando ela deixa um liquidificador com água e detergente na pia, para ela entender que está sujo. E aí, eu quero contar aqui para você que eu me identifico muito com isso, porque eu já fui as 3 patroas. Eu já passei pelos 3 estágios. Então, quantas vezes eu não cheguei aqui em casa, passei alguma informação que eu queria e a minha empregada não entendeu. E aí, quando eu chegava, ou ela tinha feito diferente do que eu pedi, ou ela sim, eu estava trabalhando e ela me ligava para eu falar ali o que eu queria, e eu falava, né? Eu repetia para ela, talvez ali de uma forma diferente para ela tentar entender, mas eu já passei por isso também. Já passei também pela fase. Não, eu acho que eu não era uma patroa que ela tinha medo, mas aí entra uma questão de realmente não dar a liberdade da empregada fazer. A Márcia está comentando aqui, né? Que eu também, então, Márcia, isso daí é uma coisa que a gente se identifica, né? Eu não dava a liberdade da minha empregada fazer alguma coisa que, se ela errasse, eu ia falar, bom, tudo bem, errar, tudo bem, errar faz parte, na próxima a gente corrige. Então, essa questão da roupa de cama, eu estou falando porque eu já passei por isso, tá? Então, eu passei uma vez para Verinha, foi Verinha até, para Verinha pôr aí a minha roupa de cama. Eram 2 tipos de floral que eu tinha. Eu falei, põe a de flor, e não expliquei qual que eu queria, se era roxa ou se era rosa. E aí, enfim, ela me ligou e na época eu lembro direitinho, eu pensava, não é possível que ela não entendeu lá o que eu falei e tal. Aí depois eu fiquei pensando, será que eu falo com ela? Aí quando você começa a entender, né, as questões de como falar com a empregada doméstica, aí depois você volta no assunto e pensa, né, pô, será que eu não na época, né,
falei de um jeito que ela ficou com medo, eu coloquei de uma forma que ela ficou com receio de errar. Então, já aconteceu isso aqui em casa. E a terceira é a que mais acontece. Essa terceira, que é a C, eu fui muito essa patroa, já fui demais, porque eu achava talher sujo dentro da gaveta. Às vezes eu lavava e falando, não é possível que quem guardou esse talher aqui, guardou desse jeito e não viu que tá sujo. Aí, às vezes, eu ia lá e lavava. Liquidificador, quantas vezes eu peguei sujo, mas não que ele estava sujo, porque depois que usa, elas limpam sim, elas lavam, mas nem sempre elas desenroscam, elas não tiram ali para ver como que tá. Tem liquidificador que ainda tem aquela borrachinha, né? Na época que eu fazia isso de deixar água com detergente na pia, o meu tinha a borrachinha preta. E aí, quando eu via, na hora que eu tirava o copo ali para tirar a borrachinha estava muito suja. O que eu fazia? Eu pegava a borrachinha, deixava num potinho de molho com água e detergente, e no dia seguinte eu esperava que Verinha entendesse que eu deixei ali porque estava sujo e que era para ela entender que precisava limpar. Roupa mal passada, às vezes, eu achava também no armário, não era nem que era mal passada, mas às vezes que amassou do jeito que foi guardada, e ali, pumba, lá vou eu colocar a roupa na lavanderia para ela entender que está mal passada e que tem que repassar. Mas eu não falava. Então, eu punha lá e eu imaginava que era óbvio que ela ia entender que estava sujo ou que precisava repassar. E o que acontecia? Como eu não falei, eu imaginei que ia ser uma coisa que ia estar ali óbvio para ela, essas questões do liquidificador e da roupa aconteciam com mais frequência. Então, aqui, quando eu falo que a gente precisa ser clara, né? Quando você fala e que o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, é disso que eu estou falando. E o jeito de conversar, o jeito de você colocar ali para sua empregada doméstica, como que você vai explicar para ela de uma forma empática, né? O que você está querendo. E aqui eu vou te dar uma dica, porque foi pensando e fazendo as coisas de uma forma que eu aprendi aí nesses meus anos de gestão, com a relação de comunicação, foi que eu consegui entender onde eu estava errando e como que eu coloquei aqui para minha empregada doméstica, aqui para a Verinha, e para as outras também, porque assim, na verdade, eu tive a Verinha, que ficou comigo 16 anos, quem assiste aí minhas lives sabe disso, a Núbia, que foi a minha babá, e a Núbia ficou comigo 13 anos, tá? E tenho também, logo que Verinha saiu para se aposentar, eu contratei Mariná, e Mariná também ficou comigo aí bastante tempo. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque eu só entendi o jeito de colocar e o jeito de falar com elas todas depois de alguns cursos que eu fiz, depois de toda essa bagagem que eu vim trazendo do corporativo, quando eu coloquei aqui em casa, e aí sim eu consegui entender o que eu estava fazendo de errado para poder corrigir e adaptar essa minha boa comunicação aqui dentro de casa também, junto com a minha empregada doméstica. E aí aqui, ó, tô olhando aqui, ó, para eu falar com vocês, que eu não quero esquecer do que aconteceu quando eu fazia, né, todas essas questões de não ter essa boa comunicação e de achar que a minha empregada ia ter que adivinhar ali o que eu estava colocando para ela. Muitas vezes eu fiquei irritada. Quantas vezes eu não fiquei irritada porque eu não conseguia que eu tivesse ali um serviço do jeito que eu queria, ou porque ela estava me ligando, falando, putz, falando, não é possível, ela está me ligando, eu aqui super ocupada, trabalhando, e eu vou ter que explicar de novo, que eu já expliquei para ela, ou quando eu não falava, que eu deixava ali, né, o liquidificador na pia com água e sabão, que ela tinha que adivinhar, e aí o que ia acontecendo? A gente vai juntando essas irritações, você vai juntando, você vai enchendo, enche um potinho, enche o pote, então um dia é o liquidificador, um dia é uma roupa amassada, e um dia é uma parede suja.
Gente, eu não sei vocês, mas isso também eu já fiz. Olha quanta coisa que eu já fiz e olha como que eu aprendi com todos os meus erros. Quantas vezes eu já não vi também, tipo, uma parede suja, e aí eu fico ali esperando para ver quando que ela vai limpar. Eu não falo que a parede está suja, mas ela veio um dia, pumba, não limpou a parede. Eu falei, olha, não limpou a parede. E aí eu fico esperando para ver que dia que ela vai achar aquela parede suja ali e vai limpar. Isso vai irritando a gente, isso vai deixando ali, enchendo o nosso pote com essa irritação de que é o que a empregada não está fazendo, que você acha que é óbvio que ela tem que fazer, é óbvio que ela tem que entender o recado que você está dando, ou o jeito que você falou e como você falou, né? Você falou, não é possível. Então, essa é uma questão também que a gente tem quando esse pote vai enchendo e que você fala, bom, agora não vai dar mais, né? Ela não me entende, ou ela só me pergunta o que eu já falei, ou ela não entende o recado que eu deixei ali do liquidificador para ela, e aí o que você faz? Você pensa, bom, vou ter que demitir porque ela não é boa. É isso mesmo, Márcia, até a hora que a gente explode com o marido. É isso mesmo, aí a culpa vai para o marido. É isso mesmo. E aí a gente vai fazendo, a gente tem essa questão síndica, vai juntando aí, quando você vê, você já está irritada, aí irrita, briga com o marido, coitado do marido, tem nada a ver com isso, né? A culpa é nossa, quem está irritado é a gente, e a gente desconta lá no marido. Mas é isso, e aí você chega numa hora e você fala, bom, vou ter que demitir essa empregada doméstica, porque ela não sabe fazer as coisas que eu quero, não entende o que eu falo. E aí, o que eu falo para você? Você está trocando ali, será? Pensa, será que você não vai trocar 6 por meia dúzia? Porque se o problema está no jeito que você se comunica e como você acha que ela tem que entender o que você está passando de recado para ela, você vai trocar 6 por meia dúzia. E aí, aqui, eu vou te dar uma dica que foi essa pegada que eu tive quando eu entendi o que eu estava fazendo de errado, como que eu estava fazendo de errado, né? E a falta de comunicação também, aqui me vem muito quando eu estava na minha área corporativa, um dos grandes problemas que a gente tinha dentro da empresa era a falta de comunicação. Como a falta de comunicação, ela traz mal entendidos, e ela traz uma improdutividade enorme para dentro da equipe. Então, quando a gente fala de comunicação, comunicação hoje é um assunto muito discutido em grandes empresas, ou enfim, todas as empresas, quando você está falando ali de trazer produtividade para que todo mundo tenha, para que todos os funcionários tragam ali façam uma gestão boa da sua área, e que todos se comuniquem de uma forma que um entenda o outro, que as áreas se entendam. E olha como isso dá confusão, quando você tem, até com cliente, né? Quantas vezes não acontece aí, não sei se você já teve essa experiência, de repente, você vai comprar alguma coisa, a pessoa te fala alguma coisa que pode sim ser, não é? Aí, assim, é diferente, a gente tem que separar o que você está fazendo ali realmente de uma má comunicação, de um erro de comunicação, e de uma pessoa que está ali querendo te fazer alguma coisa e passando informação errada, que não seja ali muito honesto. Mas quando existe, sim, a falta de comunicação, e quando você não se expressa corretamente, e que o seu cliente entende errado o que você falou, olha a confusão que gera confusão para você, porque a pessoa vai estar esperando algo que você não vai entregar, e gera uma frustração para quem comprou, porque quem comprou, de repente, não vai estar recebendo o que estava imaginando. Então, essa questão da comunicação é tão importante fora de casa como dentro de casa. E dentro de casa, com a sua empregada doméstica, ela é primordial, porque a partir do momento que você tem uma boa comunicação e que você é clara no que você quer,
essa empregada doméstica, ela vai te trazer resultado, tá? E aí é uma questão de como você coloca essa conversa, tá? E aqui, o que eu estava contando, né? Então, da Verinha, quando eu entendi que essa comunicação, ela faz toda a diferença para mim com relação à minha empregada doméstica, como eu coloco as coisas aqui dentro de casa, eu comecei a entender como que a Verinha se sentia insegura com as coisas que ela trazia aqui para casa, porque eu não dava a liberdade dela fazer algo e de repente errar e tudo bem. Isso não era uma coisa que para mim era clara. E eu não dava a clareza que ela precisava quando eu explicava alguma coisa para ela não ter dúvida. E se ela tivesse dúvida, eu não dava liberdade para ela dela de repente fazer errado. E tudo bem, errar acontece. Da próxima vez eu vou tentar ser mais clara e ela vai prestar mais atenção ali no sentido de estar entendendo o que eu estou falando, né? E quando a gente fala disso, eu tive essa questão tanto com a Verinha como com a Núbia. Com a Núbia, que era babá, eu precisava, sim, conversar com muito mais clareza com ela, porque ali ela estava cuidando dos meus filhos, né? De repente, uma informação errada que eu dava ali para ela, ou de uma forma que não fosse clara, poderia dar alguma confusão. Principalmente, por exemplo, quem me dava medicação para eles era ela. Então, quando eu comecei a entender que a falta de comunicação me trazia prejuízos dentro de casa, como trazia no corporativo, foi aí que eu tive a virada de chave e que eu comecei a colocar uma comunicação, inclusive a comunicação não violenta, eu coloquei dentro de casa e, nossa, fez uma diferença enorme aqui para mim. E quando eu falo disso, quando a Verinha saiu, quando a Núbia saiu aqui da minha casa, apesar delas terem ficado, né? A Verinha ficou comigo 16 anos, a Núbia ficou comigo 13 anos. Quando a Mariná entrou, quando a Verinha saiu para se aposentar, a minha conversa com ela já foi com um olhar e uma forma diferente, porque eu já tinha feito o treinamento da Vera e da Núbia. Então, a Mariná, para mim, já foi uma empregada doméstica muito mais fácil de eu lidar, muito mais fácil da gente ter uma comunicação mais clara, tá? E aqui, quando eu falo dessa questão da Mariná, da Verinha e da Núbia, porque eu acho importante que vocês entendam que eu passei por tudo isso e que essa foi uma dor minha com relação a me sentir insatisfeita com elas, a me sentir insatisfeita comigo mesmo, porque você fica irritado, e realmente essa irritação é uma coisa chata, porque você está em casa, você quer ficar tranquila, você chegou em casa, chegou no seu lar, você chega no seu lar, você não quer ter preocupação, você não quer se irritar, você quer deixar os problemas da porta para fora. E quando você não consegue deixar esses problemas da porta para fora, é ruim. É ruim porque quando você tem essa sensação de que você está em casa, mas que você não está relaxando, você já começa a ficar estressada. E isso não é legal, isso não é bacana. Então, você ter uma empregada doméstica que você tem ali, que você chega em casa e que você não tenha preocupações e não te deixe irritada por coisas que você vai ter que fazer ou por coisas que você acha ali que não são coisas do seu agrado, isso é muito importante. Márcia, você teve uma funcionária que ficou 34 anos com você. Nossa, eu achei que Verinha comigo 16 já era muito. Se bem que a gente tem uma questão. Minha sogra tem a Cláudia também, que ficou mais de 30 anos com ela, só saiu agora quando ela se aposentou. Ela trabalhou com a minha sogra, né? Criou o meu marido, enfim. E até esse ano ela estava com ela, agora ela se aposentou. Que bom, é bom, né? A gente tem sorte e de conseguir ter pessoas assim que estão aí com a gente há tanto tempo e que a gente confia e que trazem esse conforto do lar para a gente quando a gente está aí com elas, né? Eu sou muito fã dessas empregadas domésticas e por isso que eu faço aqui questão da gente trazer uma humanização maior entre patroa e empregada doméstica, no sentido de trazer a boa comunicação entre as duas partes. Isso faz muita diferença, né, em todo o relacionamento.
E eu quero te contar, então, essa dica que pode ser uma das soluções aí para resolver o problema que você tem de ficar irritada, de não se comunicar direito, e tudo que acontece aí na sua casa, a gente pode resolver de uma forma simples, que é com a boa comunicação. O que eu identifico bastante aqui quando eu falo disso? A boa comunicação, ela vem quando você fala com clareza, com empatia, e que você explica o que você está querendo. Então, para você ter uma boa comunicação, você tem que ter 3 elementos que são importantíssimos para você comunicar e para você conversar aí com a sua empregada doméstica. Primeiro é você identificar e mostrar para ela o que você está querendo falar, o problema que você está enxergando. O segundo é explicar para ela esse motivo. E o terceiro é fazer um pedido. Não adianta nada você conversar, você falar com ela e de repente você não pediu o que você está querendo. Vou te explicar aqui melhor. Quando você tem uma empregada doméstica, vou dar um exemplo aí quando você tem uma empregada doméstica que de repente chega atrasada, o que você vai falar com ela? Como que você fala com ela? Vamos ver os dois jeitos, o jeito errado e o jeito certo? Quando você fala com ela, olha, você está chegando todo dia atrasada, isso está trazendo um grande problema aqui para mim, e isso não está legal, então, assim, você precisa chegar no horário. Então, esse é um jeito que você fala para ela que ela está chegando atrasada, que você não está satisfeita e que você quer que ela chegue no horário. Só que olha como você falou. Você todo dia chega atrasada, você tá me prejudicando. Porque às vezes você precisa realmente que a empregada chegue para você sair de repente para trabalhar, né? Se é ela que cuida, fica ali com seus filhos enquanto você vai sair. E aí você já coloca uma imposição para ela. Você precisa chegar no horário. Já quando você coloca de uma outra forma, que é o que eu te expliquei, quando você identifica e você está ali colocando o momento, porque você precisa se conectar com essa empregada doméstica. Então, você fala de uma outra forma. Você fala, olha, eu percebi que na última semana você chegou alguns dias atrasada. Ou seja, porque quando você fala você chega todo dia atrasada, se ela não chega todo dia atrasada, ela não se conecta com você. Ela fala, pô, ela tá falando que eu chego todo dia atrasada, mas eu cheguei 2 dias atrasadas, né? Então você identifica e não generaliza. Se você falar todo dia, toda semana, sempre, ela vai desconectar. Porque se não é isso que acontece, aí você já desconectou com ela. Então você especifica, olha, nas 2 últimas semanas, você chegou atrasada. E aí você pode falar para ela, e isso tem me prejudicado, porque eu preciso que você esteja em casa para eu sair para trabalhar e deixar as crianças com você. Então, você explicou o motivo do porquê você precisa que ela chegue no horário. E aí você vai fazer o seu pedido. Será que você pode chegar no horário combinado? Será que você pode cumprir o que a gente combinou? E aí aqui vale você pensar, olha, quando você coloca por partes o que você está querendo, como fica mais claro e como ela a Márcia, né? E fica o dia todo pensando só no dia. Isso mesmo, Márcia. Aí você fica o dia todo pensando naquilo. E aí quando você tem essa questão de você pensar e explicar para ela e colocar para ela o que você está precisando e você não generalizar as coisas que ela faz e você no final fazer um pedido. Fazer o pedido é o mais importante. Ela vai sentir que você está ali pedindo uma ajuda, que você precisa dela e que ela precisa se comprometer com o que foi combinado. Então, o jeito de falar, sim, eu falo aqui para você, a partir do momento que você coloca, que você pensa, mas também não adianta você chegar na hora da raiva. Se você está com raiva da empregada doméstica, não fala. Segura, não fale naquele momento, porque você vai falar com ela de uma forma que você vai ser grosseira, agressiva, porque quando a gente está com raiva, a gente não se segura. E isso daí é uma coisa que acontece com a grande maioria de todos nós. Então, fale com ela no momento que você está com a cabeça clara e que você não vai ter problema de conversar
com tranquilidade, pense o que você vai falar, ponha em ordem o seu pedido, explique para ela exatamente o que você precisa e por que você precisa, e faça o seu pedido no final. Dessa forma, você se organizando desse jeito, você vai ter resultado, você vai trazer a sua empregada doméstica para estar com esse comprometimento junto com você, porque você vai estar alinhando com ela o que você precisa com o que ela também vai ter de comprometimento aí dentro da sua casa. E quando você explica para ela, falando mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela desconecta. Então, outra dica aqui, dica de ouro, presta atenção. Quando você conversa com ela e que você fala apenas um assunto, ela se conecta. Se você fala, mas você chegou atrasada, você não passou a roupa, você não deixou, sei lá, deixou a louça suja. Então, quer dizer, olha quanta informação, você deu uma enxurrada de informação para ela, tudo ao mesmo tempo. Ela já ficou perdida. A primeira coisa que você falou, que foi do chegar atrasada, ela já esqueceu. De repente, ela ficou só com a pia suja do que você falou. Então, você conversar e falar uma coisa de cada vez também é muito importante para ela assimilar e para ela entender o que você está buscando. Se tem mais de uma coisa para falar, não tem problema. Segura, fala uma agora, de repente, se você conseguir falar com ela, se você tá muito ansiosa e quer falar, não quer segurar para falar no outro dia, segura, fala depois à tarde, fala outra coisa que você gostaria, mas não fica só falando com ela de coisas que você está ali chamando atenção, porque se você só chama a atenção da sua funcionária, ela vai falar, putz, ela quer, agora que você chamar ela para conversar, ela vai falar, putz, lá vai ela me chamar a atenção de novo. Então, é legal dar umas intercaladas e não chame atenção no mesmo dia que você elogia, porque o que você elogia, a hora que você elogia e que você chama atenção, o que fica para ela é o chamar atenção. E é importante elogiar, para ela trazer aí, para ela se sentir, né, reconhecida, para ela se sentir ali valorizada, e ela está trazendo ali para você coisas novas, coisas diferentes, tá? Então, você ter essa questão de estar sendo empática na hora de conversar e você se organizar com essa comunicação é o mais importante. Não deixe muitos dias se passarem para falar com essa sua empregada doméstica. Quando ela, vamos supor que ela chegou atrasada na segunda-feira e você vai falar na outra segunda-feira com ela, pode ser que ela também já se desconecte do que você está falando. Tente falar o mais próximo possível de quando você percebeu que ela fez alguma coisa que você não gostou. E a outra coisa que eu digo aqui, quando eu falo lembra que eu falei das patroas A e B? A e B é aquela patroa que fala que a empregada não entende o que fala, e a B, que é a que fala que a empregada tem medo dela, né? Então, o que acontece aqui? Essas daqui são patroas que precisam ali estar se comunicando de uma forma mais clara. A empregada, quando tem medo, e eu falo aqui para vocês que a empregada doméstica tem medo, porque no curso que eu dou, eu converso tanto com a patroa quanto com as empregadas domésticas. E eu tenho a reclamação de um lado da patroa, falando, né, da falta de comunicação, de uma boa comunicação com a empregada, que de repente ela não entende o que ela está falando. E tenho do lado da doméstica, ela falando que tem medo de conversar com a empregada, com a patroa, mesmo, gente, aqui eu falo, olha, mesmo para quem tem um bom relacionamento, a empregada doméstica tem bastante receio de falar com você, porque isso não é uma ou outra, é um relato que eu tenho de muitas delas para quem eu dou curso. Então, quando você dá a liberdade da sua empregada doméstica de conversar com você e que você se abre para ela falando que ela pode vir perguntar para você, que você está ali disposta para ajudar, ela fica muito mais segura e ali ela começa a ter mais segurança mesmo
de não perguntar para você as coisas, porque ela sabe que se de repente ela fizer alguma coisa errada, você não vai ficar tão brava com ela, não vai chamar a atenção de uma forma ríspida. E quando você tem uma empregada, por exemplo, que você fala com ela, né, que ela são essas que elas têm medo da patroa, que ela fala, né, ela pediu lá para fazer um molho branco, ela não sabia se era um molho branco ou um molho vermelho que ela ia colocar na lasanha. O que você tem aqui? Quando a empregada doméstica liga e pergunta, mas é molho branco ou molho vermelho? E aqui a patroa fala, não é possível que você está me perguntando isso de novo. Olha o jeito de colocar para empregada doméstica. Até eu ia ficar com medo de uma resposta assim. Então, quando você está conversando com a empregada doméstica, o jeito de você colocar e o jeito de você falar é muito importante. Você pode até estar ocupada, aí você fica irritada, porque você está trabalhando, está lá no meio do trabalho, a empregada está te ligando, está mandando mensagem, você fala, pô, eu já falei para ela, o que ela está me mandando mensagem do que eu já falei? Então, você já começa a ficar irritada e olha como que você vai conversar, como vai ser essa sua volta de conversa com ela. Então, quando você conversa com ela e fala, olha, eu estou disponível, você pode me perguntar, não tem problema, vai ter um período aí do dia que eu vou estar ocupada, eu vou estar trabalhando, pode ser que eu não consiga falar com você, manda mensagem que na hora que der eu respondo. Então, existe um jeito de você colocar para a sua empregada doméstica, que ela tem liberdade de falar com você e que ela tem liberdade de fazer as coisas sem ficar te perguntando toda hora. Isso vai te dar uma questão de você, sim, não ter aquela empregada doméstica te perguntando tudo sempre. Porque essa questão de ficar perguntando não é só de não compreender. Então, assim, existe aí também uma questão que muitas acham, mas ela não entende. Ela entende. Ela entende sim, só que ela fica com medo de fazer e de você repreendê-la. Então, essa questão, existem umas, pode ser, não vou generalizar, pode ser que umas entendem mais, outras entendem um pouco menos, mas que elas entendem, e que a insegurança que você passa para ela é que faz com que ela fique te ligando e reconfirmando o que você já falou. E a patroa C, que é a terceira patroa aí, que põe ali o liquidificador com a água e detergente na pia e acha que a empregada tem que adivinhar, essa também fica irritada, assim, desnecessária, é totalmente desnecessário. Quando eu entendi que ao eu falar com a minha empregada que eu vi o liquidificador que está sujo e que eu gostaria que ela prestasse atenção, que ela fosse mais cuidadosa, pode falar assim mesmo, que eu gostaria que ela fosse mais cuidadosa na hora dela limpar esse liquidificador, porque ao limpar e tirar ali, desentarrachar o copo da parte de baixo, ela vai ver que ficam ali ainda algumas coisas sujas e que fazer isso pelo menos de 15 em 15 dias é importante para o liquidificador não acumular sujeira. Inclusive, se ele não acumula sujeira, na hora de limpar é muito mais fácil, inclusive para ela. Então, a hora que eu entendi que eu precisava falar e que ela não ia adivinhar, a minha relação aqui dentro de casa mudou completamente. E isso daí acontece porque o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, e o que você acha que ela tem que entender, porque você deixou um recado ali na pia com aquele liquidificador com água e detergente, ela não vai entender. Ou ela vai até limpar, mas ela vai continuar sem saber por que você deixou aquele liquidificador ali daquele jeito, né? Então, a hora que eu entendi, sim, que eu explico para ela, e ao explicar, ela não vai fazer isso de novo, acabou. Aquela minha questão de ficar irritada porque eu achava aquele copo sujo, não aconteceu mais. Não aconteceu mais porque ela entendeu, né? Eu expliquei. Então, aqui você tem, olha, abre o liquidificador de 15 em 15 dias, deixa essa borrachinha aqui de molho, pode deixar de um dia para o outro, deixa antes de sair, no dia seguinte, quando você chegar, você limpa e guarda de novo. E quando você explica para ela e que ela entendeu o que você passou, você não precisa ficar falando de novo e ela não vai ter que adivinhar o que você está fazendo, o que você está falando. Então, isso é importante, essa comunicação, o jeito de falar, e não achar que a sua empregada tem que adivinhar o que você está querendo.
E a outra coisa que eu esqueci aqui de comentar, né, que eu falava que eu deixava assim, que eu via uma sujeira na parede, eu ficava esperando para ver que dia que ela ia limpar aquela sujeira. Fala para ela também, mostra aqui, ó, falava para Verinha, Verinha, olha, hoje você pode, quando você for dar uma limpeza aí na casa, ou se não der hoje, que é um dia que está corrido para você, no dia de alguma faxina, tira um tempinho, por favor, e dá uma limpada nessas paredes. Aí eu vou e mostro. Falei, olha essa parede aqui, ó, alguma criança pode ter passado e sem querer, né, encostou a mão aqui, deu uma sujadinha. Enfim, mostrando para ela aonde está a sujeira, porque pode ser que ela passou desapercebido mesmo e não viu. Quantas vezes você também deixa alguma coisa que passa desapercebida que você não vê e na hora que alguém fala com você, você fala, nossa, é verdade, nem prestei atenção, nem vi isso. Então, fale com ela, não fique irritada, não guarde para você, isso faz mal para você e para sua empregada doméstica. Você vai estar aí juntando essa irritação e colocando nesse pote coisas que não são legais para você tá guardando, que você tem que ter um relacionamento bom, um relacionamento tranquilo dentro de casa. E isso é o que vale para você ter aí uma boa empregada doméstica, uma empregada doméstica que vai ser a sua parceira, que vai te ajudar dentro de casa. Então, é com esse olhar que você tem que ter para ela, para você estar trazendo ela para junto de você, para ela se comprometer com você. E quando a gente tem esse relacionamento de mais empatia, você pode ter certeza que o retorno é completamente diferente, principalmente o comprometimento, né? E a gente não tem aí a questão de você estar querendo trocar também a sua empregada doméstica porque você acha que essa não funciona porque ela não te entende, ou enfim, qualquer um desses motivos que a gente acabou de falar aqui. Quando você trocar essa sua empregada doméstica, vai começar de novo, porque você está vendo que o problema não é com ela, o problema é o seu jeito de expressar o que você quer para a sua empregada doméstica. E a Márcia está falando aqui, agora eu falo que meu marido não gosta, joga a culpa toda nele. Ai, Márcia, então a gente fala para a empregada, né? Ai, porque o meu marido, e todo marido é o culpado de tudo, coitado deles. Meu marido não gosta, meu marido prefere daquele outro jeito. Mas é isso, a gente vai trocar o problema, é isso aí, Márcia. E então é isso, hoje o que eu queria falar com você é dessa questão da boa comunicação, de você não achar que a sua empregada doméstica vai adivinhar aquele recadinho que você deixou ali, daquele objeto que você deixou para ela entender, né, que tá sujo. Converse com ela, explique para ela, lembre de como é importante. Vamos voltar aqui. Primeiro, não falar de muitas coisas ao mesmo tempo, fale uma de cada vez. Lembre de estruturar a sua pergunta, o seu pedido, desculpa, de estruturar, identificar o que você quer, explicar por que você está fazendo aquele pedido e, principalmente, no final, fazer o pedido. Traga ela como uma parceira sua, peça ajuda, e ela vai se propor ali, ela vai te ajudar, porque você está colocando ela, envolvendo ela no problema, você está envolvendo ela no sentido, você está trazendo ela para te ajudar a resolver aquele problema, né? E a partir do momento que ela tem um comprometimento e que ela se envolve com isso, ela traz a solução e ela se compromete aí com você, tá bom?